Jesus teria ido ao inferno pregar os espíritos em prisão? Olá, amigos do canal Intelectos Apologética. Meu nome é Thiago Moraes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. É verdade que tem bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal. Isso devido a muito trabalho durante as férias para poder se manter esse próximo semestre. Inclusive eu peço que vocês orem por mim e pela minha família. Bom, no último vídeo que eu havia postado aqui no canal, tratando sobre o que acontece após a morte, se a alma é mortal ou imortal. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui o link deste vídeo para você poder estar assistindo, é muito importante. E nós havíamos recebido uma pergunta sobre 1 Pedro capítulo 3. E Jesus teria ido ao inferno pregar os espíritos em prisão? Como fica essa situação? A mesma pessoa que fez essa pergunta citou que o Leandro Quadros, no programa Na Mira da Verdade, havia falado que Jesus levou consigo o espírito dos salvos. Bom, vai estar aqui o link do vídeo, tá, do Leandro Quadros no programa Na Mira da Verdade, bem antigo, onde ele está respondendo uma pergunta, onde a pessoa tenta associar o texto de 1 Pedro 3 com Mateus capítulo 25, onde trata ali sobre os justos que foram ressuscitados e foram vistos em Jerusalém, ali por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Em nenhum momento do vídeo, o Leandro Quadros apresenta esse absurdo de que Jesus tenha ido ao inferno, tenha pregado, tenha libertado e tenha levado com ele espíritos. Tá? Então você pode conferir aí no vídeo também. Bom, vamos para o texto então. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 em diante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, ao qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia na carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas pessoas interpretam esse texto, principalmente a parte que diz que Jesus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou os espíritos em prisão, como sendo Jesus tendo ido para o inferno, pregado a espíritos desencarnados. Isso é um grave erro. Veja Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz que aos homens está ordenado que morram uma única vez, vindo após isso o juízo. Então não há segunda chance após a morte. E algumas pessoas tendem a apresentar que Jesus foi lá no inferno, pregou os espíritos, os libertou. Aliás, muitos teólogos que defendem a doutrina da imortalidade da alma já não interpretam o texto assim, dizendo que, olha, Jesus foi para o inferno e pregou os espíritos em prisão. O próprio Elias Soares, ele diz que não interpreta o texto dessa forma. Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda insiste em interpretar o texto e dizer que Jesus foi para o inferno e pregou espíritos em prisão e os libertou. Aliás, tem gente que vai dizer que esses espíritos em prisão são demônios. Certa vez alguém me indagou dizendo que toda vez que aparece a palavra aqui no grego pneumasia, que é uma derivação da palavra pneuma, né, espíritos, né, a palavra pneumasia sempre que aparece, ela está associada com espíritos demoníacos, espíritos imundos, espíritos enganadores. Bom, eu não sou um grande estudioso da língua grega. Aqui no canal a gente tem alguns que são mais dedicados a essa área. Porém, eu tenho um certo conhecimento com relação a isso. E na época eu fiz uma pesquisa e mostrei para o rapaz que não é bem assim. Eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Veja. A palavra pneumasia ali em 1 Pedro 3, juntamente com a palavra philakeia, ou seja, espíritos em prisão. Mas a palavra pneumasia aparece, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 27, em Lucas capítulo 4, verso 36, e lá vai aparecer pneumasia e arcatatóis, que significa imundos. Então, espíritos imundos. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, você tem ali a palavra pneumasia e a palavra planóis, que significa enganadores, então espíritos enganadores. Mas nem sempre a Bíblia vai apresentar a palavra pneumasia associada com demônios, espíritos enganadores, espíritos imundos. Você tem, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 23, que aparece a palavra pneumasia, a palavra dikaion, que significa justos, então espírito dos justos. E aliás é muito interessante esse texto, porque esse texto
vai estar tratando sobre pessoas vivas, os justos, os vivos, a igreja. Então não são espíritos desencarnados, mas aqui está tratando de pessoas vivas, então espírito dos justos. Bom, voltando ao texto de 1 Pedro capítulo 3, é importante a gente entender quem são esses espíritos, tá? O que é, quem são esses espíritos, por que é dito que eles são aprisionados e quem foi que pregou eles. Bom, primeiro, quem são esses espíritos? Veja que a Bíblia ela não vai apresentar essa ideia de espíritos desencarnados, né, que sobrevivem após a morte, por aí vai. Né? Aliás, eu trato sobre isso no outro vídeo que vai estar aqui no link, na descrição aqui. Bom, veja que você tem, por exemplo, 1 Pedro capítulo 16, verso 18, Gálatas capítulo 6, verso 18, o próprio texto de Hebreus capítulo 12, verso 23 que eu mencionei, tratam de pessoas vivas, né? E ali se utiliza da expressão espíritos, pneuma. E a questão do aprisionados? Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, você vai entender a questão da prisão do pecado. Então, espíritos aprisionados são pessoas aprisionadas pelo pecado. Agora, quem são essas pessoas? O próprio texto vai dizer, no versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé. Então, quem são essas pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado? São as pessoas que viveram no tempo de Noé. Agora, é interessante notar, quem foi que pregou a eles? Né? Porque o texto diz assim, Jesus morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso é interessante, importante. E aí diz assim, no qual foi pregou os espíritos em prisão. Então veja, no Espírito. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo 7, você vê lá que diz que Noé, divinamente instruído, pregou. Então agora você entende quando Pedro está dizendo aqui que Jesus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou os espíritos em prisão. Então, através de Noé. Tá? E esses espíritos em prisão eram as pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado no período de Noé. E aí Pedro vai estar tratando aqui no final, dizendo o seguinte, né? Que, a saber, apenas Noé e sua família, 8 pessoas, foram salvas nas águas. E aí então ele vai comparar, prefigurando a questão do batismo, que nós somos salvos também nas águas. Então é isso que o texto trata, e em nenhum momento está tratando essa questão de Jesus ter ido para o inferno, pregado a espíritos e libertado eles. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixar sua participação aqui nos comentários. É muito importante para nós. Aliás, amigos, eu gostaria de pedir que vocês orem por mim, aqueles que puderem, quiserem me ajudar no meu ministério, estará aqui o meu contato. Tem sido muito difícil para poder estar mantendo aqui os estudos e também a família. Então, se você quiser e puder me ajudar de alguma forma, será uma bênção e tenha certeza que o Senhor Deus continuará abençoando você a cada dia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!